professor Glemisten aqui na estrada com os profs, e hoje a nossa aula vai ser sobre as principais forças, leis de Newton. Olha só, quando a gente fala a respeito das principais forças, bom, a primeira delas nós já vimos lá na terceira lei de Newton. Se você não lembra, você volta na aula sobre terceira lei de Newton, dá uma olhadinha e aí vem assistir essa aula aqui. Mas antes de eu continuar a falar, vou pedir para vocês, antes de mais nada, ajude a gente. Clica aí, aqui ó, se inscreva no nosso canal, na Estrada com os Profs. Deixa um like, deixa um joinha para esse vídeo e também siga a gente no Instagram. Qual o Instagram, professor? Sim, aquele na Estrada com os Profs. Agora sim, moçada, feito isso, nós vamos para a nossa aula. Quando eu falo para vocês a respeito das principais forças, bom, a primeira delas, como eu falei para vocês, nós já vimos que é a força. Qual força, professor? É a força peso. Nós já estudamos sobre a força peso, inclusive você sabe que o peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. Lembrando que na hora que você calcula esta força peso, a massa necessariamente deve estar em quilogramas. E o G é a aceleração da gravidade no local, 10 metros por segundo ao quadrado, 9,8 metros por segundo ao quadrado e assim por diante. E aí nós temos que a nossa força peso é uma força, você sabe que a unidade de força, consequentemente, será o Newton. Unidade de força é o Newton. Essa é a nossa principal força que nós estudamos, mas que nós analisamos lá na terceira lei de Newton, ou lei da ação e reação, beleza? Hoje, moçada, a gente vai estudar outras forças tão importantes quanto, beleza? Então olha só, a primeira força que eu vou falar hoje para vocês, destas que fazem parte das principais forças, é chamada de força elástica. Quando eu falo para vocês a respeito da força elástica, o que é a força elástica? Bom, moçada, a força elástica é aquela força que está contida em uma mola, em um elástico, em algo que deforma, mas ele tem a capacidade de se restituir, de voltar à sua forma original. E, consequentemente, isso pode ser um elástico, pode ser uma bola, por exemplo, que você aperta a bola, ela deforma, mas ela tem a capacidade. Nós representamos através de uma mola. Então, a nossa força elástica será em uma mola. Estamos entendidos da situação? Então, eu quero que você imagine a seguinte situação. Imaginem que nós temos uma mola. E essa mola, como você está vendo aí, essa mola, ela tem um comprimento inicial, correto? Um tamanho inicial dela, e ela vai ser deformada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou comprimir essa mola. Então, olha só, vamos aqui, vamos comprimir essa mola. Então, inicialmente, você tem a mola com um certo tamanho, como vocês estão vendo. Eu vou apertar e ela vai ficar com um tamanho menor, como vocês estão vendo aí. Ou seja, eu produzi na mola uma deformação. Eu comprimi a mola do seu tamanho inicial e agora ela tem um tamanho final. Ou seja, se eu comprimir a mola e é uma mola, ela quer voltar ao seu tamanho original. Ela quer restituir a sua forma original. Feito isso, consequentemente, ela fará uma força tentando empurrar o que está segurando ela para ela voltar no seu comprimento original. Então vocês percebam que nesse momento que eu comprimi esta mola, o que eu fiz? Eu fiz uma deformação na mola que eu vou chamar de X. Este pedacinho que vocês estão vendo aí, que eu comprimi a mola, vai ser o meu X, vai ser a deformação, será o quanto eu comprimi a mola, beleza? E para que a gente possa calcular esta força elástica que vocês estão vendo aí, a força elástica, eu vou precisar de um K,
que vai ser uma constante, que eu já vou colocar para vocês, e também desta deformação X ou ΔX, tanto faz, que eu produzi na minha mola. Aí você vai falar assim, professor, e esse K? O que é esse tal de K? Bom, este K nós chamaremos de constante elástica. Será a minha constante elástica da mola, correto? E essa constante elástica, na verdade, moçada, ele é um número que indica quanta força eu tenho que fazer para deformar essa mola. Se eu tiver que fazer muita força para deformar a mola, a constante elástica é grande. Se eu faço uma força pequenininha e já consigo deformar a mola, a constante elástica é pequena. Por exemplo, se você pega e abre a tua caneta, aquela caneta de tec-tec, sabe a caneta de tec-tec? Deixa eu ver se eu tenho uma aqui. Eu acho que eu tenho. Se eu abro esta caneta aqui, ó, caneta de tec-tec. Se eu abro essa caneta aqui, o que vai ter aqui dentro? Vai ter uma mola. E a constante elástica dessa mola, olha só a molinha aqui, ó. E a constante elástica dessa mola é pequena, porque eu aperto essa mola aqui, ó, eu já consigo deformar ela, é fácil deformar. Então ela vai ter uma constante elástica pequena. Agora, por exemplo, se você pega a mola do amortecedor do carro, por exemplo, eu não consigo mexer aquela mola, porque ela tem uma constante elástica grande. De maneira geral, a unidade desta constante elástica será Newton por metro. Se aparecer em Newton por metro para você, você não vai esquecer o seu X. Como você está vendo ali, é a deformação. Necessariamente você vai deixar o seu X em metros. Estamos entendidos a situação? Então você vai olhar lá, primeiro você olha a deformação da mola, o quanto a força deformou a mola. Esse X, que é a deformação, você vai calcular a sua força elástica. Então eu vou precisar do K, que é a constante elástica da mola, e eu vou precisar do X, que é a deformação da mola. Tome muito cuidado, tá, moçada? De maneira geral, a tua constante elástica estará em Newton por metro. Se a sua constante elástica estar em Newton por metro, estiver em Newton por metro, a deformação na mola necessariamente tem que estar em metros. Você vai perceber que em quase todos os exercícios ele vai trazer essa deformação em centímetros, tá? Aí você fala assim, professor, mas se tiver em centímetros eu não posso usar? Se a constante estiver em Newton por metro, não. Agora, nada impede, muitas vezes eu já vi exercício, dele trazer esta constante elástica em Newton por centímetro, tá? Não é comum isso acontecer, mas se ele trouxer a constante elástica em Newton por centímetro, aí sim você vai falar, ah, professor, aí a minha deformação eu vou deixar em centímetros. Estamos entendidos a situação? Então a nossa primeira força principal que nós vamos estudar justamente é a força elástica. É a força contida em uma mola, é a força contida aí num algo que deforma, mas tem a capacidade de retornar ao seu tamanho original, porque existe uma constante elástica. Estamos entendidos a situação? Essa é a nossa primeira força. Vamos para a segunda principal força. Bora lá! A outra principal força das leis de Newton refere-se à força de tração. Quando eu falo em força de tração ou força de tensão, refere-se, moçada, basicamente a algo bem específico. É uma força feita por um fio, por um cabo, por uma corda e afins. Então tudo que você está puxando através de um fio, de um cabo ou de uma corda, nós representamos pela força de tração. Imagine a seguinte situação como você está vendo aí, uma caixa sendo puxada por uma pessoa através de uma corda. O que acontece? A força que está acontecendo nesse cabo, nesta corda, é chamada de força de tração, que nós vamos representar consequentemente pela letra T, que é força de tração, mas não deixa de ser uma força.
Estamos entendidos? Aí você pergunta assim, professor, e como que calcula basicamente esta força de tração? Eu quero que você entenda, moçada, que diferentemente lá da força peso, da força elástica, a força de tração não tem uma fórmula, não tem uma equação para você calcular essa força. E daí, professor, então eu não calculo? Calcula, mas tem uma análise para você fazer quanto a essa força de tração, beleza? Então assim, você vai ter que analisar a situação, professor. Mas como assim analisar a situação? E nós vamos por partes, tá? Vamos imaginar a princípio corpos em equilíbrio. Quando eu falo para vocês a respeito do equilíbrio, nós estamos nos referindo a quê? Falou em equilíbrio, você não pode esquecer que a sua força resultante é igual a zero. A sua força resultante é igual a zero. Não é que não tenha forças. Tem, mas a resultante de forças é igual a zero. Então, se o corpo estiver em equilíbrio, o que vai acontecer? Vou colocar um exemplo só para que a gente, a princípio, calcule a força de tração, tá? Calcule não, analise. Então, você imagine que você tem aqui, imagine que aqui você tem um teto, tá? E nesse teto eu vou pendurar um corpo por um fio, por um cabo. Como se fosse, sei lá, um lustre, por exemplo. Tá vendo? Então olha só, esse aqui eu vou desenhar com vocês para vocês visualizarem melhor. Então você tem o teto, aqui uma superfície fixa, o teto, um fio e um corpo preso como se fosse um lustre por esse cabo, por esse fio, beleza? Aí você pergunta assim, professor, quanto vale a força de tração? Primeiro, tá em equilíbrio? Tá em equilíbrio, tá parado, ele não vai cair, o cabo não vai arrebentar. Ele tá paradinho, a força resultante igual a zero. Mas pera lá, por que ele não cai? Porque existe alguma coisa puxando esse corpo para baixo, não tem? Fala, claro que tem, professor. Existe uma força e esta força nós já vimos que é a força peso, que é a massa vezes a gravidade. Então existe uma força puxando esse corpo para baixo, que é a força peso, que é a Terra que está fazendo essa força peso puxando esse corpo para baixo. Mas ele não está caindo. Não, porque tem alguém segurando. Tem quem? O fio. Então nesse caso o fio ele está fazendo uma força verticalmente para cima para que essa caixa, esse lustre, esse objeto não caia. E esta força que ele faz para cima, nós chamamos de força de tração. E consequentemente, se esse corpo está em equilíbrio, em módulo, eu digo que a tração tem que ter o mesmo valor da força peso. Aí você fala assim, professor, mas por que a tração tem que ser igual ao peso? Ué, se essa tração for menor que o peso, quer dizer que a força que puxa para baixo vai ser maior do que a força que puxa para cima. Pô, daí a caixa vai cair, concorda comigo? Agora, se a tração fosse maior do que o peso dessa caixa, se a tração fosse maior, essa caixa aqui ia subir, esse objeto ia subir, mas ele não está subindo, ele está em equilíbrio. Se ele está em equilíbrio, consequentemente, esta tração necessariamente tem que ser igual ao peso. Estamos entendidos da situação? Então, assim, não tem uma fórmula para você calcular a força-peso. Simplesmente eu fiz uma análise e pronto. Aí você pergunta assim, beleza, professor, mas se não tiver em equilíbrio, e se por um acaso não tivesse em equilíbrio outra situação, então vamos colocar assim, ó. Imaginem que você tem um objeto numa superfície horizontal, aqui uma caixinha aqui, e você vem, amarra uma corda aqui e faz uma força puxando essa corda para cá. Esta força é a força de tração. Como que eu vou calcular a tração feita por esta corda? A minha pergunta é o seguinte: tem mais forças atuando ali no sentido contrário ou ajudando essa corda, essa tração? Fala, não, professor, a única força que tem aqui é o peso, né? Mas o peso tá para baixo, então ele tá em cima de uma superfície e não vai fazer diferença, isso mesmo. Então, neste caso, para calcular essa tração, o que você faria? Força resultante
é igual a massa vezes aceleração, segundo a lei de Newton. Quem é a força resultante? Neste caso, a força resultante é a própria atração. A massa do corpo em geral você tem, é uma constante, né? Vezes a aceleração, aí ele tem que te dar, já que se não estivesse em equilíbrio, ele fornece para você a aceleração e você calcula a tração feita pelo fio. Como eu falei, não tem uma fórmula específica para você calcular a tração. Tem você fazer o quê? Você vai fazer uma análise de situações para que você consiga descobrir a tração. Estamos entendidos a situação? Esta é a segunda principal força das leis de Newton, chamada de força de tração. Bora lá, vamos para mais uma? Próxima principal força. Próxima força é a força chamada de força normal. Você vai falar, professor, o que é a força normal? Moçada, a força normal é a reação da superfície. É a força que a superfície faz, devido à sua reação, sempre perpendicular à superfície. Lembrando que perpendicular equivale a 90 graus, beleza? Mas eu falo assim, professor, como assim? Não entendi. Então vamos imaginar a seguinte situação como vocês estão vendo no desenho aí. Eu tenho uma superfície, um chão, por exemplo, e você vai colocar um objeto sobre este chão. Quando você coloca o objeto sobre este chão, para o chão não afundar, para o chão não cair, ele vai ter que reagir com uma força, vai ter que fazer uma força para cima. E essa força que ele vai fazer para cima, nós chamaremos de força normal. A reação da superfície. Estamos entendidos? Então, como vocês estão vendo, eu soltei um objeto no chão com um peso P. Neste caso, a normal, a reação da superfície, tem que ser igual ao peso P. Porque se a normal for maior do que o peso, o corpo vai sair voando. Se a normal for menor do que o peso, o corpo vai afundar. Então, nesse caso, a normal necessariamente tem que ser em módulo, em valores, igual ao peso, porque vetorialmente não são iguais, né? A normal é para cima e o peso é para baixo, tem sentidos opostos. Mas em módulo, seus valores são iguais. Aí você fala assim, professor, entendi. Então quer dizer que a normal é igual ao peso. Nesse caso, sim. Lembra que eu falei? A força normal não tem uma fórmula, é uma análise de coisas, tá? Então nesta situação que vocês estão vendo, a força normal tem o mesmo valor da força peso. Mas não vai ser sempre assim? Não, claro que não. Por exemplo, vamos colocar uma outra situação aqui, ó. Imaginem que aqui você tem uma parede, certo? Aqui você tem uma parede. Essa parede está fixa aqui no chão. Alguém vem e faz uma força, sei lá, que vale 10 newtons para a direita, para a esquerda, no caso aí, né? A reação da parede vai ser uma força no sentido contrário, esta será a força normal. E esta força normal também vai valer 10 newtons, porque a pessoa não vai derrubar a parede, ou a parede não vai empurrar a pessoa. Percebam que esta força normal, ela é perpendicular à parede. É a força de reação da superfície. Então essa força normal não tem nada a ver com peso de corpo. Ela é simplesmente reação da superfície, correto? Vou colocar uma outra situação aqui para vocês. Imagine o seguinte, você tem uma superfície e você coloca um outro corpo. Eu vou colocar com valores para ficar mais fácil, igual a situação que eu coloquei ali no desenho do lado, na figura do lado. Só que aqui eu vou fazer uma situação diferente. Imagine que você tem um corpo e esse corpo tem um peso equivalente a 50 newtons. E eu pergunto para vocês, nesse momento, quanto vale a normal? Você vai falar, professor, nesse momento a normal vale 50 newtons. Pois bem, agora imaginem que alguém veio aqui e tentou levantar esse corpo com uma força de 20 newtons. Alguém tentou levantar esse corpo com uma força de 20 newtons. Será que a pessoa conseguiu levantar esse corpo? Não, né? Claro que não. Por quê, professor? O peso vale 50 newtons. Para eu levantar esse corpo, eu vou ter que inicialmente, a princípio, fazer uma força um pouquinho maior que 50, né? Ou no mínimo 50 para ele ficar na iminência de levantar. Se alguém fez uma força de 20 newtons,
é menor do que o peso. Então, consequentemente, essa força não vai conseguir fazer esse corpo levantar. Mas eu pergunto, o corpo continua encostado na superfície? Continua. Ah, então esta superfície está fazendo uma força normal. E quanto vale essa força normal que a superfície está fazendo? Bom, lembre-se que eu tentei levantar o corpo e não consegui. Então esse corpo continua em equilíbrio. Então essa força normal necessariamente vai ter que valer quanto? 30 newtons. Por quê? Porque se ele está em equilíbrio, as forças que estão tentando puxar ele para cima tem que ser igual à força que está tentando puxar ele para baixo. Como esse corpo está paradinho, né, ele não está subindo nem está descendo, quer dizer que se eu faço uma força de 20 e o peso é 50, para ele continuar parado tem que ter uma outra força para cima para equivaler a 50, que nesse caso é a força normal, que vale 30. Então assim, ó, mais uma situação, não tem uma fórmula, não existe uma equação para que você calcule a força normal. Tem uma análise para você saber quanto as forças que estão atuando sobre o corpo. Estamos entendidos da situação? Bacana? Na próxima aula nós veremos aí, a respeito das leis de Newton, nós veremos algumas outras situações específicas, como a situação de um movimento vertical acelerado ou retardado e outras situações de blocos em contato um com o outro. Beleza, moçada? Então um grande abraço para vocês, não esqueça de se inscrever no canal e se precisar da gente, estamos aqui. Um grande beijo, tchau!